Boa noite, então. Caio, em nome da Comissão de Direito do Trabalho da OAB aqui da subseção de Bento Gonçalves, gostaria muito de te agradecer, inicialmente, por ter aceito o nosso convite, tá? Vou começar apresentando o nosso convidado de hoje, é o Cláudio Piovesana. Ele é contador formado pela UX e atua como perito contador da Justiça do Trabalho há 25 anos. Então, boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. É uma honra participar sempre nas comissões do trabalho da OAB. Hoje à noite, a gente vai falar um pouquinho sobre o PJE Calc, que já deveria, né, Caio, ter sido implantado e já estaria sendo obrigatório a utilização dele, mas em função da pandemia foi postergada. Então, mas já tem muitos profissionais se utilizando e muitos profissionais com dúvidas. Por isso que a gente, então, resolveu chamar o Caio para hoje nos auxiliar um pouquinho sobre esse programa, não é, Caio? Okay. Caio, deixa eu começar te perguntando aqui. Para quem não conhece, aonde que está disponível o PJE Calc? Como é que a gente baixa ele? Como é que são as atualizações? Baixar ele está na página do TRT4. Todo advogado que baixou o PJE normal, aquele dos processos, naquela mesma PJE que está baixando, lá vai ter PJE Calc Cidadão, você vai conseguir baixar. Eu posso fazer um demonstrativo, quer que eu mostre aqui? Pode mostrar aqui para a gente, sim, vai lá. Ele vai estar... Assim que compartilhar, tu me avisa. Jane, tá me ouvindo? Jane? A minha tela está compartilhada? Sim, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Estão conseguindo ver onde é que eu estou entrando aqui? Sim, agora está na página da internet. Isso, então vou entrar no TRT4. Ok. Tu tem como maximizar essa tela, Caio? Da internet que tu está? Tem. Isso, aí vai ficar melhor. Não sei porque TRT4. Aqui no PJE Calc Cidadão. Aqui ele vai dar os downloads que você vai precisar. Já está na versão 2.5. Tá? E eu vou baixar. Clique aqui como saber. E aqui vai dar, então, os dois arquivos para baixar, que é o Windows 32 bits e o Windows 64 bits. Você tem que olhar no computador de você. Já o computador mais novo, geralmente, vai ser 64 bits, tá? Senão ele não funciona. Tá? Então, você vai instalar isso aqui, você vai clicar, ele já vai para o download de vocês. No que baixar, é só atualizar o programa, ele vai direto fazer. Agora, aproveitando, já que eu estou aqui nessa tela, a única coisa que vai ter que ser feito depois é todo mês vir aqui nessas tabelas auxiliares e copiar essa tabela auxiliar aqui para dentro do computador. Eu já vou copiar ela, tá? Porque isso nós vamos precisar fazer todo mês. Aqui atualiza os índices todos os meses. Para você não ficar digitando os índices, todos os índices são digitados aqui. Então, simplificando, baixamos aqui o
programa do PJ Calc. Ok. Cidadão. Só temos que saber se o meu computador que eu estou baixando é de 32 bits ou 64 bits. Se você tem já o PJI instalado, provavelmente é o 64 bits. Tá? Um computador mais antigo é 32 bits. Né? Mas essa é a tela que nós precisamos. É o simples baixar. TRT4, lá no PRT, você viu lá, baixa o arquivo, só tem que tomar cuidado com o seu computador a 64 bits. E também, todo mês, ir buscar aquelas tabelas. Depois até podemos anotar ali, e eu demonstro como é que eu busco todo mês essa tabela e como é que eu faço a atualização de índices. Porque se eu não atualizar os índices, eu vou ter sempre... os valores não são atualizados. Então, ele vai continuar fazendo o cálculo, mas eu não estou sabendo que está atualizando o índice, então não vai estar correto. Ok? Resolvido a primeira questão? Ok, então já aprendemos a baixar o programa e atualizar as tabelas, né? Caio, destaca para mim, tu que já está trabalhando há bastante tempo com esse programa, quais são os pontos positivos para ele, tanto para o advogado, quanto para o judiciário e para os peritos? Ok. Esse programa foi desenvolvido pela própria Justiça para uniformizar, né, a apresentação de cálculos e tornar ela mais ágil e mais fácil para os advogados, peritos e justiça. A grosso modo, nós teríamos assim, o PJ Cálculo ele facilita para os advogados no seguinte sentido. Se eu, de repente, não para apresentar o cálculo, porque ele é complexo, mas ele tem algumas facilidades para o advogado. Por exemplo, o seguinte: eu quero ter um valor já para uma inicial, eu quero ter um valor para um acordo, eu quero ter uma noção de o valor desse processo. Eu consigo ter essa base, sem depender de ninguém, sem depender de Excel, ou tentar fazer um cálculo. Eu consigo imprimir, eu consigo alterar depois, eu consigo passar para um outro advogado, não só em forma de PDF, mas eu consigo transportar em forma de arquivo, para que num outro lugar ele entre esse processo e eu consiga fazer as alterações que eu queira. Então eu vejo que ele me parece assim, num primeiro momento, um processo complicado, tá? É um programa meio complicado, mas ele tem assim, você operando, pegando a lógica de como ele funciona, você consegue utilizar ele no dia a dia, nas pequenas demandas que você tem no escritório, você consegue utilizar. Para os peritos, da mesma forma, houve uma dificuldade inicial, parece um bicho de 7 cabeças. Vai existir uma obrigatoriedade de uso, tá? E se você perguntar se ele obedece 100% das demandas, eu diria que não. Porque ele é desenvolvido lá no TRT8, tem uma particularidade, aqui no TRT4 tem outras particularidades. Uma particularidade que me vem à cabeça, por exemplo, é o seguinte: no intervalo do artigo 71, lá no TRT8, não tem diríamos assim, aquela tolerância de 5 minutos ou 10 minutos para ter a apuração do artigo 71, do intervalo de 1 hora de refeição. Aqui no TRT4, as sentenças dão essa tolerância. O programa não prevê essa tolerância, né? Vamos supor que ele até pode estar prevendo hoje, mas não dessa forma como é colocado. E assim, então ele não atende 100% da demanda, mas eu poderia dizer o seguinte, que ele é um programa bom. Depois que você começa a utilizar, ele tem as suas particularidades, ele tem a sua agilidade. Em termos do que é fácil para o perito, quando ele tem essas alterações de índices, essas dificuldades, ele já posso prever isso, eu posso fazer 2, 3 cálculos com índices diferentes. A outra facilidade, quando tem pagamento durante o decorrer do curso, alguma liberação de alvará, uma facilidade para o perito também inserir
sair e ter maior agilidade na confecção do cálculo. Outra particularidade do processo desse programa é que, além de transformar em PDF, eu gero num arquivo que eu consigo transferir de computador para computador. Esse é um arquivo com uma extensão JPC, onde eu consigo trazer esse arquivo que eu não consigo ler. Se eu tentar abrir esse arquivo aqui na tela, eu não vou conseguir ler. Mas eu consigo fazer um download, importar para dentro de qualquer programa PJ Calc, eu te passo o cálculo. Por exemplo, o seguinte, eu posso, se você me pedir um cálculo que eu tenho feito, Rejane, eu posso te mandar ele por PDF. Mas eu gostaria aqui porque eu quero fazer umas alterações. Queremos fazer um acordo, mas eu acho que não está de acordo. Me passa aqui que eu vou fazer umas pequenas alterações, número de horas, alguma coisa, para nós sentarmos e fazer um acordo. Eu te mando o arquivo, tu importa esse arquivo para dentro do teu computador, tu tem todo o cálculo lá dentro. Isso, olha, vamos supor, eu te mandei um acordo com 10 horas. Não, eu quero passar para 5, aqui eu quero ver 4, essa situação, eu quero trocar o índice. Você consegue fazer tudo isso sem refazer o cálculo. Então, mesma coisa vai acontecer na Justiça do Trabalho, dentro da vara, em que o perito, ele faz o cálculo e, além de anexar no PJE normal, processual, o PDF do cálculo, eu mando esse arquivo com extensão PJC, e ele já, a Justiça do Trabalho já tem, dentro do processo, já tem o meu cálculo. Se precisar fazer qualquer adequação, eles já têm. Por exemplo, começar os pagamentos, liberação de alvará, a própria Justiça já consegue fazer isso sem depender novamente do perito. Então, uma agilidade no processo também. Então, isso que eu poderia dizer, então, pontos positivos. Existem alguns negativos, mas eu acho que são poucos. Positivos essas particularidades. E, assim, já estava olhando eu baixei ontem aqui nesse computador que eu não tinha, a versão 2.5.6, que é uma versão de fevereiro deste ano já. Eu trabalho no meu computador com a 2.5.5. Então, a cada pouco, eles estão vendo as particularidades e estão adequando as particularidades. Então, o cálculo de INSS, certo, que antes ele era um pouco mais complicado, ele facilitou. Então, todo o tempo saem essas atualizações que melhoram um pouco mais o cálculo. Então, era isso. Bacana. Muitas coisas boas, né? E agora, depois da reforma trabalhista, com a necessidade de liquidar os valores, né? Apresentar os valores na inicial, o PJE Calc vai auxiliar bastante os advogados trabalhistas. Com certeza. Sim. Caio, tu pode mostrar para nós um pouquinho quais são, se eu quiser fazer um cálculo, os principais, os essenciais locais que eu tenho que preencher dele para poder obter um cálculo? Ok. Vamos pensar o seguinte. Que cálculo eu quero fazer? Vamos dar exemplo que eu quero fazer um cálculo de alguém, eu vou jogando, vamos entrando aqui na tela no programa. Eles demoram um pouco para entrar. Esse é o programa. PJ Cálculo 2. A gente não está aparecendo a tua tela, Caio. Não está? Não. Agora também não? Ainda não. Deveria estar aparecendo. Não, só estamos eu e você aparecendo agora. Aqui, vamos de novo. Foi? Agora vai aparecer. Agora sim, vai aparecer tua tela. Apareceu? Sim. Então tá. Quando nós abrirmos o PJ Calc, vai aparecer essa situação aqui. Criar novo cálculo, buscar um cálculo ou importar um cálculo. Criar um novo cálculo, eu parto do zero para fazer um cálculo. Buscar um cálculo, eu vou buscar um cálculo que não aparece aqui na minha tela,
que eu já fiz muito aqui, que só fica 10, eu posso buscar meu cálculo por aqui. Importar cálculo é aquele exemplo que eu coloquei para vocês, daquela extensão, que é o programa, é o processo em si, que não é o cálculo, digamos assim, por computador. Você me manda aquele arquivo, eu importo ele, ele vem aqui para o meu computador. Tá? Então, na verdade, vamos começar a criar um cálculo. Aqui nessa tabela eu tenho aqui, ó, tela inicial, cálculo externo. Esse cálculo externo aqui, ele me permite, por exemplo, se eu já tenho um cálculo feito, eu consigo colocar valores e pagamentos para saber como eu estou, tá? Qual é o saldo hoje, mas não vamos por aí. Aqui eu tenho salário mínimo, os pisos, salário família, seguro-desemprego, vale transporte, verbas. Eu tenho atualizações, tabela de índices, só para ter uma noção. Às vezes o advogado fica procurando em locais, não precisa demorar tanto. Correção monetária. Eu errei o lugar. Aqui já me mostra aqui, ó, INPC, IPC, IPCA. Então, quando o advogado também quiser procurar o índice, não tem um lugar, pode procurar por aqui. Tá? Então, vou criar um cálculo. Se eu tenho o número do processo, eu vou colocar no processo, mas como eu não tenho, eu vou colocar. Eu vou colocar Cláudio. Ainda aí, Regiane? Sim. Estou aqui prestando atenção. Certo. Vamos colocar a fábrica. É o que eu preciso. Aqui na frente que eu tenho são os dados do processo, são a identificação do processo. Então, se eu quiser colocar advogado, quem é, quem não é, o reclamante, reclamada, eu passo no segundo momento ao parâmetro do cálculo. Bom, que estado ele é? Rio Grande do Sul. Município, Bento Gonçalves. Por que eu tenho que pôr isso aqui? Porque às vezes ele me pega já os feriados daí, tá? Admissão. (01 01 2019). Demissão, 31/12/2019. Ajuizamento, porque o ajuizamento eu preciso? Se eu vou calcular juros ou não, né? Aqui, limitar cálculo, data inicial. Aqui, olha, isso é um problema que tem esse PJ aí de vez em quando, tá? Do nada, ele dá um erro assim. E acaba perdendo o que tu fez, Caio? Porque eu não salvei, não chegamos a salvar, tá? Ah, tá certo. Senão ele ia chegar lá, tá? Ele salva, não perde, tá? Mas outro... E também, eu não sei, do meu computador não dá muito pau que nem esse aqui. Agora aqui tá dando pau por algum motivo. Ele dá essas quedas aqui, eles tentam arrumar, mas não é seguido, tá? Isso aqui eventualmente dá, não deveria dar, tá? Ele faz isso quando ele se perde nas informações. Mas não devia ser. Tá? Não vão julgar por esse aspecto, que não é assim. Talvez seja até o meu computador que esteja com problema, tá? Então, aqui, data inicial, data final, eu vou colocar aqui só quando eu tenho, assim, uma questão de que... Caio? Tá cortando um pouquinho, Caio. Caio? Agora estou te ouvindo melhor, mas estava cortando. Tá me ouvindo bem? Ah, mas eu estou te ouvindo.
E agora está ouvindo bem? A tela está inteira? Agora melhorou. Estava cortando quando tu falava, mas agora melhorou, sim. Agora sim. Tudo certo. Então aqui, se eu clicar a prescrição, eu coloco prescrição, mas ou posso colocar quinquenal, fundo de garantia, tá? Trabalho integral, maior remuneração e última remuneração. Aqui que eu vejo que seria quando faço um cálculo eu não preencho, porque eu vou preencher a minha remuneração efetivamente o que o salário recebeu mês a mês, tá? Mas aqui se eu colocar já uma remuneração de 1.000, ele já vai fazer todo o meu cálculo em cima disso aí, tá? Ele aplica para todos os meses, né, o mesmo valor. Aplicar para todo o período o mesmo valor. Então isso aqui facilita. Eu não preciso ficar largando quanto é que é o salário mês a mês, mais insalubridade. Já coloco o valor da remuneração e vai. Aqui eu vou colocar se ele vai ter aviso prévio calculado ou não. Eu vou deixar aqui sim e vou salvar. Ele deu. Não é possível a prescrição aqui. Não precisa ter prescrição, que é menos de 1 ano, tá? Sim. Ele vai dando. O que aconteceu? Ó, não tinha por que ter prescrição, porque era menos de 1 ano. Tranquilo. Aqui que a gente chama agora o cuidado, que aqui na esquerda que nós temos no computador, são as particularidades e os dados que nós vamos ter que inserir no cálculo. Para fazer. São todos os parâmetros, nós temos que parametrar. Então nós vamos seguir a ordem disso aqui para não ter problema. Tá? Faltas. Aqui eu só vou colocar se eu quiser que tenha algum problema. Olha, a pessoa faltava muito, então se eu vou calcular diferença salarial, insalubridade, eu vou precisar ter. Senão, eu não preciso. Férias. Ele já me traz aqui, basicamente, os parâmetros. Olha, como é só 1 ano, ele já me trouxe férias indenizadas. Cambiou? Ok? Ok. Então, agora? Sim, agora estou te ouvindo bem. Como eu tinha menos de 1 ano, ele já me trouxe as férias. Se eu tiver 5 anos, ele já vai me trazendo todas as férias e dando algum parâmetro mais ou menos. Então, se não tiver nada de estranho, eu posso aceitar. Se não tiver dobra de férias, isso, olha, eu vou deixar essas férias mesmo que tá aí, foram indenizadas na rescisão conforme ele diz. Histórico salarial, aqui eu crio um histórico salarial. Se lá na frente eu não tivesse colocado a remuneração, aqui eu precisaria ter um parâmetro de histórico salarial. Tá? Aqui eu criaria um novo histórico salarial, por exemplo, de salário. Aqui tem mês a mês eu iria colocando o valor do salário mês a mês. Aqui de R$500 eu ia colocando. Para mim ter um parâmetro para o cálculo. Então, eu coloquei aqui todo o salário, R$500 mês a mês. Mas como eu não vou usar, lá na frente já coloquei os R$1.000, eu não preciso fazer um novo histórico salarial. Então, para simplificar para o advogado, entendeu? Então, eu não vou colocar. Então, eu venho aqui para verbas, então, agora. É o segundo passo. Bom, eu tenho aqui verbas. O que eu posso fazer? Eu posso criar, mas eu aconselho sempre a vir no Expresso. O que é o Expresso? Ele já me mostra os tipos de verbas mais pedidas na Justiça do Trabalho. Então, eu tenho aqui 13ª, bônus pecuniário, periculosidade. Então, aqui eu vou dizer o seguinte, é hora extra que eu quero. Só hora extra nesse exemplo. Eu vou salvar. Ok, ele me salvou aqui as verbas das horas extras. Agora, então, só me resta parametrizar essas horas extras. O que eu quero? Eu vou entrar aqui, parâmetros da verba. Eu entrei aqui na verba, aqui, ó, do período tal a tal. Eu quero calcular como? Eu quero calcular pela maior remuneração. E vou dar um mais aqui, eu não tenho a verba. Ele não salvou aqui na frente
a maior remuneração. Só vou voltar aqui, ó. Tem que ter um parâmetro para ele. Eu não tinha. Histórico salarial. Maior remuneração. Ok, tá? Então, essa remuneração é aquela que eu peguei lá na frente. Carga horária, ele vai dividir por 20, ele vai multiplicar por 1,5. Aqui eu quero dizer quantas horas por mês eu vou pedir. Eu vou pedir, vamos supor, nesse cálculo eu tenho 10 horas por mês. Eu quero proporcionalizar para o seguinte, vai ter dias em que vai ter mais, depende se estava de férias ou não estava de férias. Salvei o parâmetro. Até aqui tudo bem? Bem tranquilo, Caio. Bem tranquilo. Então, para te ver, eu entrei, o que eu tinha, eu precisava? Um valor de salário. Lá na frente eu tinha colocado a última uma remuneração. Ele já aceitou. Eu disse que eu quero 10 horas por dia. Ele já aceitou. Então agora ele só pede, vamos regerar isso aqui, porque tu fez muitas alterações, vamos regerar que eu preciso entender o que tu fez. Eu vou regerar. Ok, ele entendeu o que eu fiz. Tá? Eu posso vir aqui, corrência, só o que fez. Olha aqui, ele me pegou divisor 220, ele vai multiplicar a hora por 1,5, que é 50%, e colocou 10 em todos os meses que nem eu coloquei. Ok? Então, okay. Até agora está aqui. Agora eu vou definir o seguinte, eu quero reflexo disso aqui, eu venho aqui, exibir reflexo. Eu quero o quê? Eu quero reflexo 13º, no aviso prévio, nas férias e quero no repouso. Não quero no 477 porque eu acho que não é cabível, tá? Então eu tenho aqui, eu já disse para ele tudo o que eu quero. Agora eu venho aqui nas ocorrências da verba, eu tenho, ele vai me calcular as horas extras, sobre o 13º salário, ele já fez aqui a divisão, ele já me calcula sobre o aviso prévio, e ele me calcula também sobre o repouso semanal remunerado aqui embaixo. Não preciso salvar porque ele já está, mas já que eu estou aqui, vou salvar. Eu tenho aqui, então, as horas extras calculadas. Ok? Nossa, vou seguir facilidade, agora, né? Agora eu venho aqui no cartão ponto. Esse programa, ele permite que eu calcule todo o cartão ponto. Mas como advogado, eu não vejo vantagem em fazer toda a digitação de cartão ponto. Digitar o cartão ponto aqui, ele é meio complicado. Eu próprio não utilizo o cartão ponto desse programa. Porque o programa me permite o seguinte, ele permite que eu utilize o programa que eu venho utilizando há anos, né? Gere o relatório. Eu posso fazer um Excel de uma formatação que eu próprio consigo importar. Uma extensão CSV lá no Excel, eu consigo importar para dentro. Eu venho aqui, escolho arquivo, importo para dentro desse desse programa. Eu consigo importar sem fazer o cartão ponto. Tá? Então, aqui não vamos entrar nesse mérito aqui. Salário família não é o caso, seguro-desemprego, se fosse seguro-desemprego, eu ia colocar se ele teria direito a seguro-desemprego. Fundo de garantia. Então, pode ver que eu estou seguindo aqui as normas. Eu preciso de fundo de garantia? Preciso. Por quê? Eu quero que ele me calcule a multa do fundo de garantia sobre o devido, ok? Só salvar. Certo? Bom, mas lá no... esse aqui é uma situação em que a empresa não pagou o fundo de garantia para ele durante toda a contratualidade. Opa, então eu venho aqui, nós vamos dar ocorrência. E vou colocar aqui, então, o valor histórico de R$1.000 todos os meses, se eu quiser. Tá? Mas não é o caso. Então, desce para dar a dele para no segundo momento. Então, fundo de garantia, multa. Contribuição social. Ok, aqui eu deixo
ele vai calcular da empresa, do empregado, ok? Tá? Imposto de renda ele calcula automático, multas e indenizações ele calcula automático se tiver. Honorários, quero cobrar honorários, então eu venho aqui honorários, eu venho para novo. Essa parte é muito importante, né, Caio? Quem vai pagar? Vai ser o reclamado. Quanto? 15%. Qual é a base? Bruto. Quem vai cobrar? Vou colocar o José. O José é o advogado. Salvei. Ok. Custas judiciais. Eu quero cobrar? Já vou deixar que é 2% normal, ele já cobra, tá vendo? Ok. Uhum. Custas judiciais. Correção. Essa é muito importante. Como é que eu quero que corrija? Bom, aí eu venho aqui. Como é que eu quero que ele corrija? Vamos corrigir pelo que está sendo aceito até o momento, tá? Eu venho aqui, vou dizer que é TR. Pode ver que ele me dá tudo, ó, sem correção, IGPM, INPC, IPC, IPCA, todos os índices estão aqui. Eu quero TR até um determinado momento, e quero que eu combinar com outro índice, que é o IPCAE, a partir de 26/3/2015, que é o que está sendo feito, né? A justiça está aceitando aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos por enquanto. É isso aí. Por que ele não me permitiu? Porque como esse processo eu cadastrei ele depois de 2015, eu tenho que vir aqui, na verdade, e colocar IPCAE direto. Tá? E não preciso combinar com índice nenhum. Mas daria para fazer, tá? Se fosse anterior a 2015, eu ia combinar até 2015 pela TR e depois pelo IPCAE. Mas esse aqui eu posso fazer direto pelo IPCAE que ele vai aceitar. Ok? Juros padrão. Como lá na frente eu coloquei o ajuizamento, ele já vai calcular os juros. Ok? Ok? Tá aqui tudo bem? Né? Tá bem tranquilo. Então tá. Então, teoricamente, até aqui nós terminamos o cálculo. Terminamos o cálculo. Agora eu vou imprimir ele. Eu venho aqui em operações. Antes de imprimir um cálculo, eu sempre tenho que liquidar ele. Vejam só aqui que eu vim em ordem, pegando toda a lógica, parametrizando o cálculo, e agora, então, eu vou terminar ele, eu vou liquidar ele. Sempre antes de imprimir, eu sou obrigado a liquidar o cálculo. Vou liquidar o cálculo. Aqui é o seguinte, se tivesse algum erro aqui embaixo, em vermelho, eu não ia conseguir. Aqui ele só está me dizendo que tem incidências marcadas, ok? Não, ele não vai me permitir, ele vai permitir. Então, agora eu vou liquidar o cálculo, ele vai liquidar 23/7 com os parâmetros. E agora eu venho imprimir. Imprimir. Aí ele me diz o que eu quero imprimir. Eu quero imprimir tudo. Ele demora um pouquinho. Nem sempre, tá? Depende. Mas facilita bastante, né, Caio, a vida de todos que se utilizam, porque acaba unificando, né, a maneira de fazer os cálculos. Sim. Aqui agora eu posso salvar ele em PDF, como ele está me dizendo, ou posso abrir ele na tela. Vou abrir, tá? Eu vou abrir ele. Antes de salvar, eu vou olhar se ele está ok. Depois... Então ele está aqui. O cálculo, quando ele já me dá aqui, as horas extras, 800 e poucos reais, com juros, já calculou o reflexo, o fundo da garantia, a multa, já calculou o INSS do empregado, já calculou o INSS da empresa, já calculou os honorários do advogado, já calculou as custas, né? Todo o cálculo está aqui, aí ele começa aqui o resumo, ele me dá o resumo. Agora eu consigo aqui ver o cálculo em si. Não estou conseguindo baixar, tá?
Então, ele começa aqui o cálculo. Agora desceu. Esse mouse que está com problema. É do meu filho. Não, aqui em cima, então. Então, aqui ele começa aqui, ó, dá para ver bem claro que ele calculou, pegou os R$1.000, dividiu por 220, multiplicou por 1,5 vezes as 10, 68 por dia. Aqui já mostra como ele fez o cálculo do 13º, ele fez o cálculo das férias, ele fez o cálculo do aviso prévio, que todos os parâmetros que eu dei repouso lá na frente, ele já calcula os juros, tá? Já calculou os juros porque eu dei a data do ajuizamento, calculou o fundo de garantia, ele já começa a calcular o INSS do empregado. Aqui, claro que no nosso cálculo eu já coloco tudo que o empregado já recolheu durante a sua contratualidade, para que não seja cálculo duplamente. Aqui eu não fiz, que é só um exemplo, tá? Okay. Aqui ele já calcula o INSS da empresa, e depende do caso, a gente vê se a empresa é do Simples, não é, mas ele já calcula tudo, calcula os honorários, calcula as custas, e tem todo o resumo. Então, esse é o exemplo do cálculo que nós temos aqui. E aí, como tu comentaste, se eu quisesse, eu consigo salvar, eu vou deixar ele salvo ali no programa, e eu também consigo exportar ele em PDF, né? Consigo modificar ele a qualquer momento. Se eu quiser mandar ele para o meu computador, né, para o Caio, para ele conferir, eu consigo mandar em arquivo e tu consegue abrir ele no teu computador, né, Caio? Sim. Já salvei ele em PDF, tá? Eu venho aqui assim, depois de um cálculo, eu venho aqui em exportar, eu consigo exportar ele nesse PJC, que é a extensão que um outro computador vai conseguir, outro PJCal consegue ler. Eu vou salvar ele. Ele veio aqui para os meus downloads. Ele veio aqui, ó, cálculo, PJE. Esse arquivo aqui, eu mando por e-mail para qualquer pessoa, ela consegue exportar esse cálculo para dentro do cálculo dela. Ele vê que eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu venho aqui, eu vou agora, venho aqui lá na minha tabela. Operações. Fechar. Eu vou agora importar o cálculo para dentro. Venho aqui, escolher o arquivo. Esse cálculo aqui. Vou confirmar. Ó, eu puxei um cálculo casualmente que eu fiz, tá? Cálculo meu, para vocês aqui, ó, tá vendo aqui? Eu fiz todo o cálculo, puxei ele para dentro. Tá? Calculei todas essas verbas, calculei hora extras, licença prêmio, calculei tudo. Ele já vem com o parâmetro que ele já tinha, ó, TR tem uma data, IPCA depois. Esse cálculo aqui, para te ver, simplesmente importei para dentro alguém de um outro computador, viu a rapidez que foi, né? Tranquilo. Bem tranquilo. Está aqui aquele cálculo que nós fizemos, está aqui, ele não tem processo aqui. Então, quando eu quiser, eu venho aqui, eu posso trocar o parâmetro, entrar na verba, aí eu vou fazer um acordo. Olha, não é 10 horas, vamos fazer um acordo de 8 horas por dia. Ok, vem aqui, salvo. Ele pede para regerar, tá vendo aqui? Ele pede para regerar, porque eu coloquei um parâmetro. Eu vou regerar. Regerando, eu tenho todo o cálculo feito de novo. Então, para vocês, como advogado, vai ser uma boa.
Porque, olha, eu tenho todas as verbas aqui, ó. Eu venho aqui no Expresso. Eu já fiz as horas extras, posso fazer uma outra agora, porque vai continuar as horas extras. Nós podemos dizer que, olha, vamos inventar aqui que nós temos que pagar o aviso prévio, que não foi pago. Você vem aqui, aviso prévio, então agora eu vou parametrizar o aviso prévio. A maior remuneração, 30 dias, está devendo, ok? Vem aqui. Ele já jogou 33 dias de aviso prévio para dentro, tá vendo? Eu nem precisei, ele já joga profissional também. Então, e agora é só ir lá no fim no cálculo, é só ir lá no fundo, é só vir aqui, liquidar o processo, liquidar, imprimir de novo. Vou abrir ele. E agora lançou aqui o aviso prévio, tá vendo? 1104? Sim. Então, isso. Ah, fantástico, né, Caio? Fantástico. É aí que eu digo, aí que quando o advogado, principalmente para levar para audiências, de repente já leva aqui com as verbas, não, tem que tirar fora aqui, tem um dano moral aqui, um dano moral que eu não quero, né? Tem todas as verbas aqui, se a hora é 100%, não, então são 5 por dia, são 3, não, é só o adicional da hora extra, tá vendo aqui, só o adicional da hora extra, quebra do regime compensatório, né? Então, a maioria das verbas estão aqui. Aquela que não está aqui, eu posso manualmente gerar ela. Ela tem a verba, sei lá, indenização por, sei lá, qualquer coisa, comissões ou gorjeta. Eu venho aqui, eu coloco parâmetro, como é que vai ser, ele permite fazer todo esse tipo de coisa. Posso colocar ainda coisas que não existem, que bacana. Isso, aquela particularidade de cada caso, né? Exatamente. Mas Exatamente. Também, mas para aí, Caio, aqui tu tinha hora extra só, vamos supor, aqui só tem hora extra 70, 50% e 100%, mas nada me impede que eu entre na verba, né, que eu entre na verba, eu crio uma nova verba, e aqui no parâmetro eu troco o parâmetro dela, que ao invés de ser 50%, eu posso trocar para 70%, vamos supor que seja. Eu troquei o parâmetro. Então, eu posso parametrizar a verba, só que tem que me lembrar que ele vai me obrigar a regerar, porque eu troquei um parâmetro, eu regerei, a hora essa, que era 50%, eu passei ela a 70%. Então, eu não tenho todas as verbas, mas ela te permite aqui que tu consigas fazer alguma coisa nesse sentido. Interjornada, intrajornada. Tá? O bom seria fazer o cartão ponto aqui também, se precisasse, mas eu acho que não é o caso, porque é complicado. Tá? Então, seria um segundo momento. Então, aqui no primeiro, assim, falando assim do processo em si, né, do programa, a facilidade, seria basicamente isso que teríamos para colocar. Agora, Regiane. Ai, Caio, muito bacana mesmo. Essa pincelada, né, eu digo, porque para se aprofundar realmente no PJ Calc, a gente tem que entrar ali no sistema e começar a fazer alguns cálculos, né? Mas já deu para dar uma boa clareada, uma boa ideia do que é o programa, das facilidades que ele tem para os advogados, como a gente comentou, para o perito, para o juiz também, que está analisando tudo isso, para poder verificar como foram feitos esses cálculos. Aí, foi que tu conseguiu nos mostrar os principais locais que o advogado, que vai ser a primeira pessoa que vai se utilizar, que ele tem os campos que ele tem que preencher. Achei bem tranquilo, tá? Eu vou
amanhã mexer bastante aqui no meu programa para ver, e qualquer coisa a gente manda umas dúvidas lá para o Caio, né? Não, não tem problema. É que, na verdade, justamente, a intenção agora era colocar essa ferramenta que existe para vocês, dizer que ela facilita algumas coisas, tá? Já vi casos de advogados que eles tinham que atualizar um valor, não tinha como. Entra aí, gera a parcela, coloca o valor na parcela, atualiza pelo índice que tu quer, tu tem o juro que tu quer, a partir de quanto tu quer, tu tem o valor atualizado. É uma ferramenta que tu tem no teu escritório também, dia a dia, que tu precisa também, né? Então é isso que eu tinha falado, se tiver algumas perguntas, alguma coisa. Só gostaria novamente de te agradecer, comentar ao pessoal que está nos assistindo que em breve a gente pretende organizar um curso, né, Caio, que a gente já tinha visto, já estava programado para esse ano, para a gente realizar na OAB, mas em função da pandemia a gente ainda não conseguiu, mas que a gente realmente pretende realizar esse curso, pode ser que de forma virtual, com o Caio, para se aprofundar um pouquinho mais, fazer mais alguns cálculos, né? Quem sabe fazer inicial, fazer sentença, né, Caio? Para daí a gente ver um pouquinho mais aprofundado. Sim. Ou com mais exemplos, né? Exemplos que vocês trazem também, porque é mais fácil colocar também. E as dúvidas. Eu não sei, tu queres que eu mostre como se atualiza uma tabela? Não, tu acha que não, precisa? Tu queres nos mostrar? Eu acho que é importante, sim. Tu quer mostrar para a gente, porque todos os meses tem que acabar importando essa tabela, né, para atualizar o sistema. Sim. Tá, pelo menos para manter teu computador sempre atualizado também. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhou? Não ainda. Agora sim, está entrando. Sim. Então, eu vou lá para aquele site do TRT4. PJE, PJE Calc, tabelas auxiliares. Todo mês ela vai estar aqui, ó. 06/2020, TRT4. Ela é feita para cada TRT, cada um com suas particularidades. Ela foi para o meu download. Aqui. Eu venho aqui, entro aqui nas tabelas, atualização de tabelas e índices. Vou escolher aquele arquivo que eu sei que ele vai, porque eu olhei, ele sempre vai para o download, né? Então, quando eu fizer, tudo que eu fizer de cópias, vem para o download, ou aquele cálculo que eu fiz primeiro, ele vem para cá. Eu clico em tabela e vou dar importar. Ela já vai atualizar todos os índices. Demora um pouquinho. Mas atualizou. Muito fácil, né, Caio? É só lembrar todos os meses e fazer a atualização ali. Então, ali na página do TRT, eles vão conseguir o programa do PJT Calc e vão atualizar todos os meses a tabela. Sempre no dia 1, de hoje, 2 já está a tabela lá para ser atualizada. Ok? Ótimo. Ok, então, Caio, mais uma vez gostaria, em nome da Comissão de Direito do Trabalho aqui da OAB, subseção de Bento Gonçalves, te agradecer. Sempre disposto a nos ajudar, né? Já fez alguns cursos também com a comissão. Lhe agradecer por essa noite de aprendizado e muito obrigada novamente pelas explicações.
Fico honrado pelo convite e sempre também para as próximas, né? À disposição de vocês aí, sem problema. Tá bom? Ok, obrigada. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.